Doutor Ivan, bom dia. Bom dia, Zé Lino. Nosso assunto de hoje, labirintite. Na verdade, o que é labirintite, hein? Zé Lino, a definição de labirintite é também chamada doença de Meniere, que ela foi descrita em 1891 por um indivíduo chamado Meniere. Então, a doença caracteriza basicamente por 3 sintomas. É a vertigem, o zumbido e a perda da audição. Então, é muito comum a pessoa relatar que acordou no meio da noite, né? Observou os objetos rodando em seu redor. Ao tentar levantar, ele foi tirado ao solo. E, ao mesmo tempo, dá um zumbido intenso no ouvido, né? Geralmente de um lado, né? E muitos doentes notam o aumento do zumbido que ele pronuncia a crise. Agora, nos intervalos entre as crises e o zumbido, o que vai acontecer? O indivíduo melhora, né? Mas raramente o zumbido desaparece. Além disso, na hora da crise, o indivíduo nota sempre a diminuição da sua capacidade mental. E a labirintite é uma doença que acontece sempre acomete as pessoas de meia idade, né? E sempre 2/3 da população é acometida da labirintite. Quer dizer, é uma doença muito comum, a labirintite. Quer dizer que os sintomas básicos são zumbido, vertigem... E perda de audição. Essa tríade é a tríade da labirintite, né? Que coisa, hein? Os sintomas básicos são esses. São os 3. O que causa a labirintite, afinal? Bem, a labirintite, para você entender o que causa a labirintite, teria que falar o que é labirinto, né? O labirinto é um órgão que fica estruturado no ouvido e que dá o equilíbrio ao indivíduo. E ele tem a função do equilíbrio. Então, quando ele desequilibra, ele dá as tonteiras ou a vertigem. Bem, as causas ainda não são conhecidas, há várias indagações. Então, infecções do ouvido, alergia, vasoconstrição, arteriosclerose, né? Todos os argumentos não são convincentes ainda. Então, o indivíduo que a causa, então fica, ainda tem as causas psicossomáticas, né? O indivíduo chega com os exames, então fala assim, isso é nervoso, é psicossomático. Então, basicamente, não se sabe a causa, Zé Lino. Como é muito em medicina, né? Quase tudo em medicina não sabe a causa, né? É muita coisa, né? Como é que é feito o diagnóstico da labirintite? É basicamente através desses sintomas? Está com vertigem, está com zumbido... Tá com perda de audição? Perda de audição. É labirintite? Teoricamente, seria muito fácil fazer o diagnóstico por isso. Agora, quando os ataques são transitórios, né? O indivíduo tem vertigem, zumbido, diminuição da audição, tudo indica ser que seja labirintite. Mas o médico... né? O indivíduo, primeiro ele vai no médico clínico geral, depois ele vai no otorrino, depois ele vai até no otologista, né? Então, só para complementar aqui, que o indivíduo, né, tem tanto especialista, né? Você sabe a definição do especialista, Zé? Qual que é? Fala o seguinte, que é um indivíduo que sabe cada vez mais e cada vez menos até saber tudo do nada. Então ele vai no clínico geral, no otorrino, depois ele vai no otologista, que é especialista só em ouvido, depois vai no neurologista, e depois ele vai no médico de nada, né? Bem, o que acontece? Então o indivíduo já chega, ele faz tomografia, porque precisa de afastar um tumor cerebral, né? O indivíduo que tem vertigem, ele precisa de afastar um tumor cerebral. Agora, o que vai acontecer? Vertigem, zumbido, perda de audição é igual a labirintite. Que coisa, hein? Bom, quais são as diferenças do tratamento alopático e do homeopático para a labirintite? Bem, aí está a grande diferença. Quando a pessoa tem labirintite, então ele chega ao homeopata, ele já está cansado de tanto medicamento, né? Com suas reações colaterais e poucas melhores. Então ele traz raio-x da cabeça, traz eletrocefalograma, traz audiometria, que é o exame que faz a média função do ouvido, traz provas vestibulares, que é um exame que o indivíduo senta na cadeira, injeta uma aguinha fria, aguinha quente, ele roda, né, e o olho fica tremendo. Quer dizer, o indivíduo traz todos os exames prontos. Traz uma lista de medicamento. Aí ele trata, né? Um especialista, Zé, vamos quebrar o gelo aqui, tem um especialista o dia eu estava escutando o programa do Assir Antão aqui, então eu até nem conheço ele não. Então eu estava falando sobre os economistas, né? Falando o seguinte, que antigamente tinha o Zé Maria de Alquimim, que não era economista, Joaquim Murtinho, que por coincidência era homeopata, e consertaram as finanças do Brasil. Que hoje estão igual a medicina, né? Todo mundo é especialista, PhD. Então ele falou assim, tem um PhD de Sorbonne, de Cambridge, né? De Boston, e tem um PhD de Ohio. Eu falei assim, PhD que Ohio que os parto? Eu não sei se você escutou ele falar isso. Bem, então veja bem. Aí vira
vira a homeopatia, ela tenta fazer a junção do homem, né? A alma, da mente e do corpo. Porque o Mauro Razzi, aquele teatrólogo famoso, dizia que o homem foi dividido em 3 partes. A mente ficou com a psicanálise, a alma ficou com a igreja e o corpo ficou com a medicina. Interessante isso, né? Muito interessante. Veja bem. Quer dizer, a mente ficou com a psicanálise. Bem, a homeopatia aí tenta juntar essas 3 coisas, a alma, a mente e o corpo, fazendo com que o indivíduo, com as suas características mentais, as suas angústias, suas tristezas, né? O que vai acontecer? Que a gente vai encontrar o medicamento do João que tem labirintite, não o remédio da labirintite do João, porque o remédio da labirintite, quem tem labirintite já tomou muito, Dramin, Dramamine, Flunarin, Vertix, Fludilate, eu falo mais uns 30 remédios aqui, alopáticos. Agora, então outro dia um indivíduo me perguntou assim, qual o remédio da labirintite, semana passada, você está lembrado, né, Danilo? Estou lembrado. Então a resposta vai pela agora. A homeopatia não tem um remédio único para labirintite, tem vários. Por quê? Tem um indivíduo que tem labirintite quando anda de automóvel, tem um indivíduo que tem labirintite quando está com cansaço mental, tem outro que tem labirintite quando levanta da cama, tem outro que tem labirintite quando come muito, né? E vai por aí afora. Então o que acontece? A homeopatia, como eu sempre falo aqui, e a orientação que eu sempre dou aqui ao pessoal que me escuta, e eu recebo muito telefonema do pessoal da Tatiaia aqui, é o seguinte, a homeopatia tenta tratar do indivíduo no todo, né? Não tenta dividir a pessoa em 3 partes, né? Entre a mente, a alma e o corpo. Não é igual o caso que parece que o camarada fala assim pra você, o doutor, o médico, seu amigo, você tá bom, fulano? Você tá bom? Aí você responde pra ele assim, eu tô bom, mas parece que o médico tá falando com você que você não tá bom, Zé. Só ele é que sabe se você tá bom. Ele que tem o controle do seu corpo. Não sei se você já viu isso. Não, eu tô bom, doutor. Se eu tiver alguma coisa, eu vou aí. Quer dizer, acontece isso, né? Agora, como... Não é isso? É interessante. Assim, o seu dentista, você sumiu, fulano. Por que você não voltou, dentista? Não, pode deixar, doutor. Eu vou aí, qualquer hora eu vou aí. Se doer, eu vou. Não, mas você vem cá que eu vou descobrir alguma coisa. Você deve ter alguma coisa, né? E medicina é a mesma coisa, né? Agora, deixa eu contar. Como nós estamos aí, nós estamos rindo um bocado, que o assunto hoje está meio complexo também lá em Juiz de Fora, hoje né? Também. Hoje, agora está meio surumbático, né? Então nós vamos quebrar o gelo, que está todo mundo escutando Itatiaia, né, Zé? Está todo mundo, Então, olha bem, deixa eu contar um caso de um tratamento de labirintite para o pessoal entender como é que a homeopatia trata. Aliás, quem está escutando já está sabendo que já tem quase 6 meses que nós estamos falando aqui. Então eu vou contar um caso de uma velhinha que tem 80 anos. Tem uns 5 anos que eu trato dela. Ela operou do ouvido tem 11 anos. E ficou com sequela, ela tinha um tumor no ouvido, um câncer no ouvido. E ficou com sequela, era labirintite grave. Ela não melhorava mesmo. Tomou todos os remédios, operou com um grande médico, o qual conheço pessoalmente. Já até consultei com ele. E ela não melhorava. Até que um belo dia ela foi consultar comigo. E nós lutamos e conseguimos melhorar essa velhinha. Então hoje ela diz para mim assim, doutor, o senhor me curou dessa labirintite, né? O senhor me curou dessa tonteira. Ela nem falar labirintite. A velhinha não podia sair de casa, não podia andar. Já imaginou quantos indivíduos que trombam carro aí na rua porque tem uma crise de labirintite, bate no carro, matam pessoa até que não tem nada a ver com a coisa. Mas a labirintite chega a provocar isso? Chega. Tem indivíduos que têm umas crises assim, que perde até a consciência, né? O indivíduo confunde até com infarto. Você transpira muito e tem uma perda de consciência imediata, que o indivíduo acha que está sofrendo ou um derrame ou um infarto. Às vezes ele cai até no cardiologista primeiro. Eu já atendi muita gente assim, né? O indivíduo chega mal, achando que você está no que é o quadro dramático da labirintite, né? Agora, quer dizer, então essa velhinha chegou a tomar até Rivotril, que é um medicamento grave e forte. Quer dizer, o indivíduo não pode andar, porque o remédio não pode andar direito, porque o remédio dá sono, o remédio engorda, e o indivíduo não consegue. Então, realmente, a homeopatia tem muito recurso para a labirintite. Quer dizer, a labirintite não é uma doença que mata, ela não é uma doença incapacitante, mas é uma doença grave e que o indivíduo fica sempre tenso e receoso de dirigir, de passear na rua, de jogar um futebol, porque ele está sempre preocupado, né? Ok, vamos responder perguntas de ouvintes? Vamos sim. Ângela, que mora na Cachoeirinha, pergunta se há na homeopatia remédio para problemas de coração e depressão. Tem, eu já falei um dia aqui sobre coração e pressão. Agora, tem coisa de coração mecânicas que você não consegue melhorar com a homeopatia. Então você junta a homeopatia com a alopatia, isso consegue um resultado bom. Agora, a depressão nervosa, nós também já falamos um dia aqui, é uma doença que a homeopatia tem grandes resultados, tem bons recursos. Agora, o indivíduo que tem depressão,
tem sempre uma coisa, não tem um remédio específico para depressão. Agora, o coração também tem bons recursos. A auxiliadora da Boa Vista, ela disse que operou as amígdalas, pois tinha um abscesso na garganta. Isso foi há 2 anos e mesmo sem as amígdalas, ela sempre tem dor de garganta. Ela pergunta o que é isso? Bem, acontece que você operou as amígdalas, o abscesso da amígdala, mas não tratou como é que ela chama, Zé? Auxiliadora? Auxiliadora. Porque, na verdade, o seu tratamento, o que aconteceu? Você tirou a amígdala, o abscesso, que, na verdade, devia ter que tirar porque estava muito infeccionado. Acontece que você ficou com sequela, com faringite, naturalmente. Quer dizer, então, o tratamento homeopático aí é que visa dar uma reação natural do seu organismo, né? Porque as leis da natureza são imutáveis, não mudam, né? Então aí, Ana Auxiliadora, é que você poderia fazer um tratamento homeopático que com certeza você evitaria essas dores de garganta para frente. E é um tratamento fácil de fazer, não é um tratamento demorado, e o tratamento de amigdalite é um dos tratamentos mais banais da homeopatia. Estela, que mora na Lagoinha, pergunta se há tratamento para calosidade nas mãos e nos pés através da homeopatia. Tem. Eu estou tratando um caso interessante de uma senhora de Nova Lima, que é até ouvinte aqui do programa, me procurou até porque me conheceu através do programa. E ela ficou espantada, ela estava 10 anos, ao pé dela era todo rachado e cortado. Essa mulher ficou encantada, eu dei uma receita para ela, ela já levou uns 5 clientes para mim. Agora, você pode, eu não vou te dizer, porque o remédio, eu sempre falo, essas coisas mais complicadas, precisa de ter um remédio da pessoa, que seria o remédio da pessoa, do corpo, né, da mente da pessoa. Não é só tratar das coisas. Eu poderia dizer aqui, passa isso, vai lá na farmácia tal, compra isso, isso, isso. Mas não vai funcionar 2 meses, depois você vai falar, aquele médico falou isso comigo, não adiantou nada, tá igual eu tratar com alopatia mesmo, e você perde a crença na homeopatia. Ana Maria pergunta se existe remédio para prevenir a menopausa. Ana, a menopausa não tem prevenção. A menopausa tem tratamento. A menopausa é uma questão sine qua non. Não há jeito, são coisas inevitáveis. Você vai envelhecer, o seu ovário vai atrofiar, sua menstruação vai acabar e você vai ter a menopausa. Agora, existem diferenças de tratamento homeopático e alopático. Eu já falei isso aqui também e eu não te aconselho a tomar hormônio. Se você não tomou ainda, não tome. E procure um médico da sua confiança que você vai ter um bom resultado. Agora, não tem jeito de prevenir, né? Porque é uma coisa inexorável, igual o sinal dos tempos. E Dalina pergunta o seguinte, ela tinha labirintite e sarou com a ginástica feita com a cabeça que o médico ensinou. Ela acha que está curada. Ela pergunta se essa doença pode voltar. Bem, desse caso que você contou aí, como é que é o nome dela? Idalina. É um caso interessante o seguinte. Geralmente tem pessoas que têm contração na coluna cervical e contraem as artérias cerebrais. Então, geralmente, esse caso é o caso que as ginásticas dão certo, né? A pessoa tem a artéria contrai, que dá um bico papagaio na coluna. Então, o que acontece? A pessoa contrai a artéria, então dá uma vasoconstrição. Se você faz uma ginástica, uma fisioterapia, você melhora. Agora, você tem que fazer ginástica sempre, porque essa aí é uma labirintite mecânica. Eu nem falei nisso aqui, porque o tempo é curto e o assunto é muito. Mas é uma labirintite mecânica, que pouca gente sabe disso, né? Que tem essa labirintite mecânica que é exatamente isso. Até a próxima terça, né? Então, um abraço para vocês, Alina. Até a próxima. Da mesma forma, um bom dia. Presença do médico homeopata Ivan Coelho Maciel.